Pela primeira vez desde o início do processo de impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff foi ao Senado se defender. Antes de responder aos questionamentos dos senadores, Dilma discursou e disse novamente que não cometeu crime de responsabilidade. A Juliana Cury está aqui ao vivo e tem os detalhes pra gente. Juliana, boa noite para você. Que dia longo esse, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Dia longo mesmo, que começou por volta de 9h30 da manhã e por enquanto não tem hora para acabar, mas pelo menos o clima lá no Senado está bem mais calmo em relação com o que a gente viu na semana passada, né, Carol? Bom, a presidente Dilma, ela chegou com uma comitiva com ex-ministros, o ex-presidente Lula, claro, e até o compositor Chico Buarque, que deram apoio aí no discurso dela de defesa. Ela falou por cerca de 40 minutos e, como era de se esperar, ela lembrou os tempos de ditadura, quando foi presa e torturada. Olha aí, nós temos imagens ao vivo. A sessão acabou de ser retomada depois de um breve intervalo de 1 hora que eles fizeram. Agorinha, os trabalhos continuam. Ela bateu na tecla nesse discurso de que não cometeu crime de responsabilidade, de que está sendo vítima de uma injustiça, do chamado golpe, e disse que esse golpe resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Foram palavras dela e se emocionou bastante ao lembrar de tudo que fez enquanto presidente. Depois do discurso dela, o ministro Ricardo Lewandowski, que é quem preside essa sessão de julgamento final, ele abriu o interrogatório. Alguns senadores aliados de Dilma, como a Cátia Abreu, que foi ministra, a Gleisi Hoffmann, que também foi ministra, preferiram discursar apenas, prestar apoio e não fizeram perguntas. Já os senadores que são favoráveis ao impeachment questionaram sobre a tese do golpe e por que ela assinou os decretos de crédito suplementar. As perguntas se repetiram bastante e as respostas também, obviamente, né, Carol? Mas a todo tempo, Dilma disse que agiu conforme a lei, inclusive com o aval do TCU, o Tribunal de Contas da União, e que a crise financeira teria sido agravada, inclusive, por falta de apoio no Congresso Nacional, que teria boicotado a aprovação de medidas importantes. Agora eles voltaram desse intervalo e, segundo a previsão do presidente Lewandowski, essa sessão deve terminar hoje por volta de 11 horas da noite. Bom, enquanto a presidente afastada Dilma Rousseff fazia a defesa no Senado, o presidente interino Michel Temer recebeu os atletas medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos lá no Palácio do Planalto. Ele recebeu judocas, jogadores de vôlei e as velejadoras e fez um discurso dizendo que o Brasil precisa de mente sã e corpo são. Temer assistiu à sessão apenas na parte da manhã, a sessão lá do Senado, né, apenas na parte da manhã lá do Palácio do Jaburu, e fez um comentário. Ele disse que a petista Dilma Rousseff não estava respondendo as perguntas com clareza. Bom, Carol, é isso por enquanto. A gente segue acompanhando. Vocês podem também acompanhar mais notícias no Jornal da Band, no Jornal da Noite. E agora a gente fica com o comentário de Cláudio Humberto. Os brasileiros vivem novamente um momento histórico do impeachment de presidente da República. E desta vez, Dilma Rousseff é acusada não apenas de crimes que atentam contra a Constituição, que por si só já justificam a destituição, mas ela também é responsabilizada politicamente, como afirmou, pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra da Dilma é péssimo. Iniciado no governo Lula e tendo continuidade no governo dela, o grave esquema de corrupção mergulhou o Brasil na mais profunda crise econômica e ética da nossa história. A população parece cansada disso tudo, esperando virar essa página, tocar a vida, na esperança de que tenhamos governantes que finalmente trabalhem pela prosperidade de todos os brasileiros e não para o seu enriquecimento pessoal, como mostraram as investigações da Operação Lava Jato. E mais uma vez, a esplanada dos ministérios voltou a receber manifestantes pró e contra o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A Secretaria de Segurança havia estimado um público de 60 mil pessoas, mas pouco mais de 300 manifestantes a favor de Dilma participaram de um ato em frente ao Congresso Nacional. Para evitar a circulação de carros na área central durante o julgamento do impeachment no Senado, a PM bloqueou o trânsito já a partir da rodoviária. Uma esplanada completamente fechada. Desta vez, o bloqueio começou antes da rodoviária do plano piloto. Motoristas e trabalhadores
que seguiam para os ministérios tiveram que enfrentar longos congestionamentos. Alguns optaram por bicicletas ou por fazer o trajeto a pé mesmo. Esse foi o reflexo do esquema de trânsito montado para esse dia histórico, em que a presidente afastada Dilma Rousseff foi ao Senado para se defender das acusações que levaram ao pedido de impeachment. Ela saiu do Palácio do Alvorada em um comboio e seguiu para o Congresso. A previsão inicial era que ela seguisse a pé para falar com os manifestantes, mas não foi o que aconteceu. Na chapelaria, acompanhada do ex-presidente Lula, Dilma foi recepcionada por apoiadores e também por militantes. E do lado de fora, cerca de 350 manifestantes, segundo a Polícia Militar, prestaram apoio à presidente afastada. Para garantir a segurança de quem veio até a esplanada para acompanhar mais de perto a sessão do Senado, uma barreira foi montada. A ideia seria separar manifestantes de opiniões contrárias. Mas se de um lado há alguma manifestação, este outro aqui de apoiadores do impeachment está praticamente vazio. Dessa vez, os manifestantes contrários à saída de Dilma Rousseff da presidência ocuparam também o estacionamento do ginásio Nilson Nelson. E de lá, por meio de um carro de som, eles acompanhavam atentamente a defesa apresentada por ela. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Veja a seguir, Brasília Dog Weekend reúne milhares de pessoas no Minas Hall. É depois do intervalo, no próximo bloco do Band Cidade. Até já!